3 irmãs órfãs são vendidas pelo próprio pai em uma feira do sertão cearense. Mas o que parecia ser o fim de tudo se torna o início de uma jornada extraordinária que revelará segredos familiares devastadores e provará que família verdadeira não se escolhe pelo sangue. Um rancheiro misterioso muda o destino dessas jovens para sempre em Crato, no Ceará. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim, você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O sol escaldante de domingo castigava sem piedade a feira de Crato, quando Francisca segurou com força as mãos trêmulas das irmãs menores. Isabel, de 16 anos, mantinha os olhos baixos enquanto Rosa, apenas 14, se escondia atrás dela como um passarinho assustado. O pai delas, um homem magro e de olhar embriagado, gesticulava para um grupo de homens como se estivesse negociando gado. 3 moças trabalhadeiras, senhor. A mais velha sabe de tudo, cozinha, costura, cuida de casa. As outras 2 aprendem rápido, dizia ele com a voz arrastada, ignorando completamente o desespero nos olhos das filhas. Chica sentiu o estômago revirar. Depois da morte da mãe, há 2 anos, a vida havia se tornado um inferno. O pai bebia cada vez mais, gastava o pouco dinheiro que tinham e agora estava literalmente tentando se livrar delas como se fossem mercadoria. Pai, pelo amor de Deus, sussurrou ela, mas foi silenciada por um olhar ameaçador. Foi então que um homem se destacou do grupo. Alto, moreno, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que carregavam uma tristeza profunda. Vestia roupas simples, mas limpas, e diferente dos outros, não olhava para as meninas como se fossem objetos. Havia algo em seu semblante que transmitia uma melancolia antiga, como se carregasse o peso de perdas que jamais conseguira superar. Quanto? Perguntou com voz grave, mas não havia malícia em seus olhos, apenas uma estranha determinação. O pai das meninas abriu um sorriso ganancioso. 200 cada uma, mas levo as 3 por 500. É um bom negócio, seu Sebastião. Sebastião Almeida observou as 3 irmãs por um longo momento. Chica ergueu o queixo em desafio, mesmo com o coração disparado de medo. Não permitiria que vissem sua fraqueza. Isabel chorava silenciosamente, enquanto Rosa se agarrava ainda mais forte à saia da irmã mais velha. Não, disse Sebastião finalmente, e por um instante Chica sentiu um alívio amargo. Claro que nenhum homem decente faria tal barbaridade. 600, continuou ele, pelas 3. Mas não estou comprando ninguém. Estou oferecendo trabalho honesto em minha fazenda. Elas podem sair quando quiserem. O pai das meninas não hesitou nem um segundo antes de estender a mão para selar o acordo. Chica sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Em questão de minutos, suas vidas mudaram completamente. Sebastião aproximou-se das irmãs com passos lentos, como quem se aproxima de animais feridos. Podem pegar suas coisas, disse suavemente. Vamos para casa. Casa? Chica o encarou com desconfiança. Nós não temos casa, e não sabemos quem o senhor é. Um sorriso triste cruzou o rosto do homem. Eu também não sei quem vocês são ainda. Mas tenho uma fazenda grande demais para um homem só, e 3 filhos que esqueceram como sorrir. Talvez possamos nos ajudar mutuamente. Enquanto caminhavam em direção à carroça que os levaria para longe daquela feira maldita, Chica não conseguia parar de se perguntar que tipo de homem pagaria uma fortuna por 3 desconhecidas sem pedir nada em troca. Havia bondade genuína em seus olhos ou estava sendo ingênua demais? A jornada até a fazenda foi feita em silêncio. As 3 irmãs se apertaram no banco de trás da carroça, observando a paisagem seca do sertão cearense passar diante delas. Sebastião guiava os cavalos com mãos firmes, ocasionalmente olhando para trás para verificar se estavam bem. Quando finalmente avistaram a propriedade, Chica ficou surpresa. Era muito maior do que imaginara. Uma casa grande de adobe, currais bem cuidados, uma horta que, mesmo ressequida pelo sol, mostrava sinais de zelo. 3 homens os esperavam na varanda. E mesmo à distância, era possível ver que tinham o mesmo porte e feições do pai.
Meus filhos, explicou Sebastião. Mateus, Davi e Gabriel. Eles sabem que vocês vêm trabalhar aqui. Ao descerem da carroça, Chica sentiu o peso de 6 olhos masculinos sobre elas. Instintivamente, puxou as irmãs para mais perto de si. Não importava quão gentil Sebastião parecesse ser. Ela não confiaria em homem algum tão facilmente. Mateus, o mais velho, tinha o mesmo olhar melancólico do pai, mas havia uma dureza em seus traços que sugeria grandes desilusões. Davi parecia mais reservado, quase tímido, com mãos calejadas que denunciavam muito trabalho físico. Gabriel, o mais novo, observava as recém-chegadas com curiosidade não disfarçada, como se elas fossem seres de outro mundo. Bem-vindas, disse Mateus formalmente. Pai explicou a situação. Vocês ficarão no quarto dos fundos. As refeições são servidas na cozinha grande 3 vezes ao dia. Chica assentiu secamente. Entendido. E quais são exatamente nossas obrigações? Cuidar da casa, da comida, da roupa, respondeu Davi. Ajudar na horta quando necessário. Nada que vocês não saibam fazer. Foi Gabriel quem quebrou a tensão formal. E podem chamar a gente pelo nome. Não somos patrões de ninguém. Recebeu um olhar repreensivo de Mateus, mas continuou. Esta é nossa casa agora. De todos nós. Pela primeira vez desde que chegaram, Rosa falou com voz quase inaudível. A gente pode mesmo sair quando quiser. Sebastião se abaixou para ficar na altura dela. Podem, menina, mas espero que não queiram. Esta casa está precisando de vida nova. Naquela primeira noite, deitadas no quarto que seria delas, as 3 irmãs sussurraram no escuro suas impressões sobre aquela família estranha. Isabel achava que havia bondade genuína naqueles homens. Rosa estava esperançosa pela primeira vez em muito tempo, mas Chica permanecia cética. Tem algo mais aqui, murmurou para as irmãs. Homens não fazem isso por pura bondade. Vamos ficar de olho aberto. Mas no fundo de seu coração, uma pequena chama de esperança começava a bruxulear, mesmo contra sua vontade. Talvez, apenas talvez, o destino finalmente tivesse lhes dado uma chance de recomeçar. Os primeiros raios de sol que entraram pela janela do quarto trouxeram consigo o aroma de café forte e pão fresco. Chica despertou antes das irmãs, como sempre fazia. Um hábito desenvolvido nos anos em que precisara protegê-las dos humores violentos do pai. O silêncio da manhã era diferente aqui, não carregado de tensão e medo. Ao entrar na cozinha, encontrou Sebastião sentado à mesa rústica de madeira, uma xícara fumegante nas mãos. Ele ergueu os olhos e acenou para que se aproximasse. Café? Ofereceu, indicando a panela no fogão a lenha. Obrigada, respondeu ela, mantendo a voz formal. Serviu-se e permaneceu de pé, recusando-se a demonstrar qualquer conforto naquele ambiente. Suas irmãs ainda dormem? Sim, elas precisavam descansar. Chica estudou o rosto do homem à sua frente. O senhor tem filhas? A pergunta atingiu Sebastião como um soco. Seus dedos se contraíram ao redor da xícara. Tinha. Uma menina? Faz muito tempo. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor não dita. Chica sentiu uma pontada de arrependimento por ter tocado em ferida tão profunda, mas ao mesmo tempo a resposta explicava muita coisa. Talvez a bondade daquele homem nascesse de uma perda antiga. Desculpe, murmurou. Não queria. Não se desculpe. Sebastião levantou os olhos para ela. Vocês me lembram dela. Da família que eu deveria ter protegido melhor. Antes que Chica pudesse responder, passos pesados ecoaram pela casa. Mateus entrou na cozinha, os cabelos ainda desalinhados pelo sono, mas os olhos já alertas. Cumprimentou o pai com um aceno e olhou para Chica com uma expressão indecifrada. Dormiu bem? Perguntou mais por educação que por interesse genuíno. Sim, obrigada. Isabel e Rosa apareceram na porta da cozinha, ainda tímidas e inseguras. Sebastião imediatamente se levantou para servi-las café e indicar onde ficavam os pães. Seus gestos eram cuidadosos, como quem lida com coisas frágeis. Hoje vou mostrar a propriedade para vocês, anunciou, para que se familiarizem com tudo. Durante o tour pela fazenda, Chica observou cada detalhe. Os currais estavam bem conservados, mas havia sinais de que já abrigaram muito mais gado. A horta, mesmo ressequida,
mostrava traços de planejamento cuidadoso. A casa principal era sólida, construída para durar gerações, mas tinha um ar de abandono, como se a vida tivesse saído dela gradualmente. Esta propriedade está na família há 3 gerações, explicou Sebastião enquanto caminhavam. Meu avô a comprou de um coronel que queria investir na capital. Sempre foi próspera, mas nos últimos anos... Ele não terminou a frase, mas Chica compreendeu. Tragédias pessoais haviam afetado também os negócios da família. Era visível no descuido de algumas construções, na redução do rebanho, no ar melancólico que pairava sobre tudo. O que aconteceu? Perguntou Isabel, sua curiosidade natural superando a timidez. Mateus, que os acompanhava, respondeu com voz áspera. A vida aconteceu. Mateus, repreendeu Sebastião suavemente. As meninas têm direito de saber em que casa estão vivendo. O filho mais velho suspirou e parou de andar. Minha noiva faleceu 3 anos atrás. Davi perdeu o filho pequeno numa febre. Gabriel bem, Gabriel nunca teve uma mãe de verdade para lhe ensinar como viver. As palavras caíram sobre o grupo como pedras. Rosa instintivamente se aproximou mais de Chica, enquanto Isabel baixou os olhos com constrangimento. Era uma família destruída pelos golpes do destino, tentando encontrar um jeito de continuar existindo. Por isso vocês estão aqui, continuou Sebastião. Não para servir, mas para ajudar todos nós a lembrar como é ter uma família completa. Naquela tarde, enquanto as irmãs organizavam seus poucos pertences no quarto, Chica refletiu sobre a revelação. Havia uma honestidade dolorosa naquelas confissões que desarrumava suas defesas cuidadosamente construídas. Eles são boas pessoas, disse Isabel baixinho. Posso sentir. São pessoas feridas, corrigiu Chica. E pessoas feridas podem ser perigosas. Mas mesmo dizendo isso, ela não conseguia ignorar a gentileza genuína com que haviam sido recebidas. Nem a forma como Sebastião olhava para Rosa, com uma ternura paternal que tocava algo profundo em seu peito. Talvez, pela primeira vez em anos, elas estivessem realmente seguras. A questão era, por quanto tempo? À noite, durante o jantar, Gabriel quebrou o silêncio formal que havia se estabelecido. Vocês sabem ler? Perguntou de repente. Eu sei, respondeu Chica. Aprendi com minha mãe antes dela falecer. Estou ensinando as meninas. Que bom. Temos muitos livros aqui, mas há tempos ninguém os abre. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Amanhã posso mostrar a biblioteca. Biblioteca? Rosa arregalou os olhos. Minha mãe era professora, explicou Sebastião. Deixou uma coleção considerável. Chica sentiu uma pontada de curiosidade, mas manteve a expressão neutra. Ela faleceu há muito tempo. Quando Gabriel nasceu, complicações no parto. A voz de Sebastião carregava uma tristeza antiga, mas também uma aceitação dolorosa. De repente, muitas coisas ficaram claras. A família havia sido construída sobre perdas, cada membro carregando sua parcela de dor. E agora eles estavam oferecendo às 3 irmãs um lugar nessa coleção de corações partidos. Amanhã podemos começar a reorganizar a casa, sugeriu Isabel timidamente. Se quiserem nossa ajuda. Queremos, respondeu Davi, falando pela primeira vez durante toda a refeição. Há muito tempo esta casa não tem o cuidado de mãos femininas. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Chica adormeceu sem o nó de tensão no estômago que a acompanhava desde a morte da mãe. Havia algo naquela casa, naquela família, que começava a desarmar suas defesas, parede por parede. Mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. E Chica aprendera que quando as coisas pareciam boas demais para ser verdade, geralmente havia algo escondido nas sombras. A segunda semana na fazenda trouxe uma rotina que as 3 irmãs abraçaram com gratidão silenciosa. Chica assumiu naturalmente a organização da casa principal. Isabel revelou um talento inesperado para a culinária que arrancava elogios até mesmo do reservado Davi, e Rosa encontrou seu lugar ajudando Gabriel a catalogar os livros da biblioteca. Foi durante uma dessas sessões na biblioteca que a primeira descoberta intrigante aconteceu. Rosa, sempre curiosa apesar da timidez, encontrou uma caixa de madeira escondida atrás de uma fileira de livros empoeirados. Gabriel, o que é isso? Perguntou.
segurando a caixa decorada com entalhes delicados. Gabriel franziu a testa. Nunca vi isso antes. Abriu a caixa cuidadosamente, revelando cartas amareladas pelo tempo, algumas fotografias e um pequeno diário com capa de couro. São cartas de amor, murmurou Rosa, reconhecendo a caligrafia feminina, mesmo antes de conseguir ler as palavras. De quem? Não sei. Estão assinadas apenas com C. Gabriel folheou o diário rapidamente. Parecem ser da época em que meu pai era jovem. Rosa correu para chamar as irmãs. Quando Chica viu o conteúdo da caixa, sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo familiar naquelas fotografias, especialmente em uma que mostrava uma jovem morena de olhos claros, sorrindo para a câmera. Ela se parece com você, Chica, observou Isabel. Bobagem, respondeu ela rapidamente, mas não conseguiu tirar os olhos da fotografia. Naquela noite, durante o jantar, Gabriel mencionou a descoberta casualmente. A reação de Sebastião foi instantânea e intensa. Ele empalideceu visivelmente e quase derrubou o copo d'água. Onde encontraram isso? Perguntou com voz estrangulada. Na biblioteca, pai, atrás dos livros de história, respondeu Gabriel, alheio à tensão que se instalara no ambiente. Sebastião estendeu a mão. Posso ver? Com mãos trêmulas, ele examinou as cartas e fotografias. Quando seus olhos se fixaram na mesma foto que havia chamado a atenção de Chica, um gemido baixo escapou de sua garganta. Pai? Mateus se inclinou para a frente, preocupado. O senhor está bem? Clarice, sussurrou Sebastião, acariciando a fotografia. Eu achei que havia perdido isso para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Chica sentiu como se algo importante estivesse sendo revelado, mas não conseguia decifrar exatamente o que. Quem era Clarice? Perguntou Rosa com inocência. Sebastião olhou para ela, depois para Chica, e algo mudou em sua expressão. Era como se estivesse vendo um fantasma. Era uma pessoa muito importante para mim. Há muito tempo. Ele se levantou abruptamente. Com licença. Após sua saída abrupta, os filhos trocaram olhares preocupados. Era evidente que o nome Clarice tocava em feridas que Sebastião preferia manter fechadas. Nunca ouvi papai falar dela, murmurou Davi. E olha que ele não é de guardar segredos. Talvez seja por isso mesmo, observou Mateus. Algumas dores são grandes demais para serem divididas. Chica sentiu um desconforto crescente. Havia algo naquela situação que a incomodava profundamente. Uma sensação de que peças de um quebra-cabeças estavam se movendo no escuro, prestes a formar uma imagem que ela não estava preparada para ver. Naquela madrugada, ela foi até a cozinha buscar água e encontrou Sebastião sentado na mesa, as cartas espalhadas à sua frente. Ele levantou os olhos vermelhos quando ela entrou. Desculpe, sussurrou. Não queria acordar ninguém. Não me acordou. Sempre tive sono leve. Chica hesitou antes de se aproximar. Posso perguntar quem era ela? Sebastião sorriu tristemente. Uma jovem que eu amei perdidamente quando tinha a idade de Mateus. Mas o destino nos separou. O que aconteceu? Ela desapareceu. Uma noite ela estava aqui. Na manhã seguinte havia partido sem deixar rastros. Nunca mais a vi. Ele tocou suavemente uma das cartas. Estas cartas eram dela para mim. Pensei que as havia perdido no incêndio da casa velha. Incêndio? Há 20 anos, a casa onde meus pais moravam pegou fogo. Perdi muitas lembranças naquele dia. Sebastião olhou diretamente para Chica, incluindo qualquer vestígio de que Clarice havia existido. Chica sentiu um frio estranho no estômago. E por que ela teria ido embora? Nunca soube. Até hoje me pergunto se fiz algo que a afugentou, se ela encontrou outro amor, ou se... Ele parou, como se não conseguisse terminar o pensamento. Se o quê? Se foi forçada a partir. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidades sombrias. Chica sentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, mas não sabia se queria realmente saber a verdade. Ela se parecia comigo? Perguntou num impulso. Sebastião a estudou por um longo momento. Muito. Assustadoramente. Sua voz diminuiu até quase um sussurro.
Vocês têm a mesma idade que ela tinha quando a conheci. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações não ditas. Chica sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Havia segredos naquela casa, naquela família, que corriam mais profundos do que ela imaginara. E no fundo de seu coração, uma certeza terrível começava a tomar forma. Sua chegada àquela fazenda não havia sido coincidência. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica da casa. Sebastião observava Chica com uma intensidade nova, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Ela, por sua vez, encontrava-se estudando os traços dele, em busca de semelhanças que preferia não encontrar. Isabel, sempre sensível às tensões emocionais ao seu redor, percebeu a mudança no ar. "Chica, você anda estranha desde que encontramos aquelas cartas", comentou enquanto preparavam o almoço. "Não é nada", respondeu Chica automaticamente, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto cortava os legumes. "Você acha que tem alguma coisa a ver conosco? Com nossa família?" A pergunta que Isabel fez em voz baixa era exatamente o que Chica vinha temendo enfrentar. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. A semelhança física com Clarice, a idade, o fato de Sebastião tê-las encontrado na feira exatamente quando elas mais precisavam. "Não sei", mentiu. "Provavelmente é só parecença mesmo." Mas naquela tarde, enquanto organizava os livros da biblioteca, Chica encontrou algo que fez seu sangue gelar. Entre as páginas de um volume de poesia, havia uma certidão de nascimento amarelada. O nome escrito nela a fez tropeçar e se apoiar na estante para não cair. Francisca Almeida Santos, nascida em 15 de março, filha de Clarice Santos e Sebastião Almeida. As letras dançavam diante de seus olhos embaçados pelas lágrimas. Sua data de nascimento, seu nome, e os nomes de pais que ela nunca soubera quem eram, já que crescera acreditando que o homem que as vendera na feira era seu pai verdadeiro. Com mãos trêmulas, ela procurou mais documentos. Encontrou outras 2 certidões. Isabel e Rosa também eram filhas de Clarice e Sebastião. Todas nascidas em anos consecutivos, todas registradas com o sobrenome Almeida. O mundo girou ao seu redor. Sebastião não havia comprado 3 estranhas na feira. Havia resgatado suas próprias filhas. Mas por que não dissera nada? Por que mantinha essa mentira cruel? Chica correu para fora da casa, precisando de ar fresco para processar a informação devastadora. Seus pensamentos eram um turbilhão de confusão, raiva e dor. Por 20 anos, ela acreditara ser filha de um homem violento e descontrolado, apenas para descobrir que seu pai verdadeiro estava ali, a poucos metros de distância. Foi Rosa quem a encontrou chorando no terreiro. "Chica, o que aconteceu?" "Rosa, você se lembra da nossa mãe? A mãe verdadeira?" A menina franziu a testa. "Claro, ela era carinhosa, cantava para a gente dormir. Por que você está perguntando isso?" "Como ela era fisicamente?" "Morena, olhos claros, cabelo comprido. Ela sempre dizia que você puxou a ela." Rosa se ajoelhou ao lado da irmã. "Por que essas perguntas?" Em vez de responder, Chica mostrou as certidões para a irmã mais nova. Rosa leu em silêncio, seus olhos se arregalando gradualmente até se encherem de lágrimas. "Nós somos filhas dele?" sussurrou. "Sebastião é nosso pai?" "Parece que sim. E nossa mãe era a Clarice das cartas." "Mas por que ele não disse nada? Por que fingiu que estava nos ajudando por bondade?" Era exatamente a pergunta que Chica não conseguia responder. Havia tantas possibilidades, todas elas dolorosas. Talvez ele não tivesse certeza de que eram suas filhas. Talvez não as quisesse realmente. Talvez houvesse algo terrível que ele preferia esconder. Quando Isabel se juntou a elas e soube da descoberta, as 3 irmãs se abraçaram chorando. 20 anos de mentiras, de abandono, de sofrimento que poderia ter sido evitado se a verdade tivesse sido contada desde o início. "O que vamos fazer?" perguntou Isabel entre soluços. "Vamos confrontá-lo", decidiu Chica, enxugando as lágrimas com determinação. "Ele nos deve explicações." Mas quando entraram na casa procurando por Sebastião, encontraram apenas Mateus na sala, lendo um jornal velho. Ele ergueu os olhos e imediatamente percebeu que algo estava errado. "O que houve? Vocês estão pálidas." Chica respirou fundo
e mostrou as certidões. Você sabia? Mateus examinou os documentos, sua expressão mudando gradualmente de confusão para choque, depois para algo que parecia alívio. Eu suspeitava, admitiu finalmente. Vocês se parecem muito com a mulher das fotografias. E papai, a forma como ele olha para vocês. Ele se levantou e passou a mão pelos cabelos. Onde encontraram isso? Na biblioteca, escondido entre os livros. Ele não queria que vocês soubessem, murmurou Mateus, mais para si mesmo que para elas. Por quê? Explodiu Chica. Somos filhas dele. Tínhamos o direito de saber. Ele deve ter seus motivos. Que motivos justificam deixar as filhas acreditando que foram abandonadas? Mateus suspirou profundamente. Venham comigo. Há coisas que vocês precisam saber antes de confrontá-lo. Ele as levou para o escritório de Sebastião, um cômodo que elas ainda não haviam explorado. Ali, em uma gaveta trancada que Mateus abriu com uma chave escondida, havia mais documentos, mais fotografias e uma carta que mudaria tudo. Esta carta chegou há 3 meses, explicou Mateus, entregando-a para Chica. É de um investigador particular que papai contratou para procurar vocês. Com o coração disparado, Chica leu a carta. O investigador informava ter localizado 3 irmãs correspondentes à descrição fornecida, vivendo em condições precárias com um homem que alegava ser o pai delas. Recomendava cuidado na aproximação, pois o homem tinha histórico de violência e poderia usar as meninas como barganha se descobrisse o interesse de Sebastião. Ele estava procurando por vocês há anos, revelou Mateus suavemente. A ida à feira não foi coincidência. Ele foi lá especificamente para buscá-las. Mas por que não disse quem era? Porque ele tinha medo de que vocês fugissem, ou que aquele homem descobrisse e as machucasse. Mateus olhou para cada uma delas. Ele perdeu vocês uma vez. Não podia arriscar perder novamente. As revelações caíam sobre elas como uma avalanche. Sebastião não era o estranho bondoso que as havia salvado por compaixão. Era o pai que havia passado 20 anos procurando pelas filhas perdidas. Mas ainda restava a pergunta mais importante. Por que Clarice havia partido? E por que levara as filhas consigo apenas para abandoná-las posteriormente? A resposta para essas perguntas chegaria mais cedo do que elas imaginavam e seria mais devastadora do que qualquer coisa que pudessem ter previsto. Naquela noite, as 3 irmãs mal conseguiram dormir. As revelações do dia ecoavam em suas mentes, trazendo à tona memórias fragmentadas da primeira infância que haviam sido enterradas pelo trauma dos anos seguintes. Rosa, a mais nova, era quem tinha as lembranças mais vívidas daquele tempo. Eu lembro de uma casa grande, sussurrou no escuro, e de um homem que me colocava nos ombros para ver os passarinhos no telhado. Era ele? Perguntou Isabel. Acho que sim. E lembro da mãe chorando muito antes de partirmos. Chica sentia como se estivesse montando um quebra-cabeças com peças que não queria ver se encaixarem. Havia tanto amor quanto dor nas poucas memórias que conseguia recuperar daqueles primeiros anos. Na manhã seguinte, o destino forçou o confronto que elas vinham evitando. Sebastião entrou na cozinha e encontrou as certidões espalhadas sobre a mesa. Seu rosto empalideceu instantly, e ele se apoiou no batente da porta como se tivesse levado um soco. Vocês sabem, disse. Não era uma pergunta. Sabemos, confirmou Chica, erguendo o queixo em desafio, apesar das lágrimas que ameaçavam transbordar. A pergunta é: por que nos mentiu? Sebastião aproximou-se lentamente e se sentou pesadamente em uma cadeira. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Porque tinha medo de que não acreditassem. Ou pior, que fugissem antes que eu pudesse explicar tudo. Explicar o quê? Por que nossa mãe foi embora? Por que nos abandonou? Ela não abandonou vocês. A voz de Sebastião saiu estrangulada. Ela foi forçada a partir. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabel se aproximou da mesa e se sentou de frente para o pai que não via há 20 anos. Forçada por quem? Sebastião respirou fundo, como um homem prestes a confessar o pior pecado de sua vida. Por mim. Eu a obriguei a partir. A confissão caiu sobre elas como um raio. Chica sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na pia para não cair. O quê?
Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Eu era jovem, idiota e cheio de orgulho ferido. Clarice, ela teve que me contar algo que eu não estava preparado para ouvir. E na minha estupidez, na minha covardia, eu disse coisas terríveis para ela. Coisas que jamais poderei tomar de volta. Rosa se aproximou timidamente. Que coisas? Sebastião cobriu o rosto com as mãos. Que ela era uma mentirosa, que não acreditava nela, que se fosse embora, seria melhor para todos. Mas por que ela teve que ir embora mesmo? Por que não ficou e lutou? Perguntou Chica, a raiva começando a ferver em seu peito. Porque eu fui cruel o suficiente para dizer que não tinha certeza se vocês eram minhas filhas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel cobriu a boca com o horror. Rosa começou a chorar silenciosamente e Chica sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. Como pôde? Sussurrou ela. Como pôde dizer isso para nossa mãe? Porque eu era um tolo, um covarde que não conseguia lidar com... Sebastião parou lutando contra as palavras. Com o quê? Pressionou Chica. Com o fato de que ela havia sido forçada a se casar com outro homem antes de me conhecer. Com o fato de que vocês poderiam ser filhas dele, não minhas. As peças finais do quebra-cabeças se encaixaram com um clique doloroso. Clarice havia sido casada antes, provavelmente em um arranjo familiar. Quando conheceu Sebastião e se apaixonou, deve ter fugido do primeiro marido para ficar com ele. Mas quando contou a verdade sobre seu passado, Sebastião reagiu com ciúme e desconfiança, em vez de compreensão. Ela foi corajosa o suficiente para largar tudo por amor, disse Chica com a voz carregada de desdém. E o senhor foi covarde demais para acreditar nela. Sim, Sebastião não tentou se defender. E paguei por essa covardia todos os dias dos últimos 20 anos. E nós pagamos também, explodiu Isabel. Crescemos acreditando que éramos órfãs. Sofremos nas mãos daquele homem que se dizia nosso pai. Eu sei. E não há palavras para expressar o quanto me arrependo. Quando finalmente me dei conta do erro que havia cometido, já era tarde demais. Vocês haviam desaparecido. Rosa, que até então havia permanecido calada, fez a pergunta que todas temiam ouvir. O que aconteceu com nossa mãe? Sebastião fechou os olhos, como se a pergunta causasse dor física. Ela faleceu 2 anos depois de partir daqui. O homem que vocês chamavam de pai me informou quando veio me procurar, exigindo dinheiro em troca de criá-las. Ele não era nosso pai? Perguntou Rosa. Não. Era o primeiro marido de sua mãe. Quando ela morreu, ele ficou com vocês, mas não por amor. A revelação final foi como uma punhalada. O homem que as havia maltratado por anos, que as vendera como mercadoria na feira, não era nem mesmo parente delas. Era apenas alguém que as mantivera por interesse financeiro, esperando o dia em que pudesse lucrar com elas. Por que não nos procurou antes? Perguntou Chica, sua raiva dando lugar a uma tristeza profunda. Tentei, mas ele as mudava de cidade constantemente, sempre um passo à frente dos investigadores que eu contratava. Até 3 meses atrás, quando finalmente consegui localizá-las. E armou aquela encenação na feira, em vez de simplesmente nos dizer a verdade, porque tinha medo de que me rejeitassem. Depois de tudo que eu havia feito, que direito eu tinha de aparecer e me declarar pai de vocês? Chica olhou para suas irmãs e viu reflexos de sua própria confusão em seus rostos. Havia tantas emoções conflitantes, raiva pelo abandono, alívio por finalmente conhecer a verdade, dor pelas oportunidades perdidas e uma hesitante centelha de esperança. Então, o que acontece agora? Perguntou Isabel. Sebastião as olhou com esperança cautelosa. Isso depende de vocês. Eu espero que possam me perdoar, que me deem uma chance de ser o pai que deveria ter sido desde o início. Perdão não é algo que se pede, disse Chica lentamente. É algo que se conquista. Eu sei. E estou disposto a passar o resto da minha vida conquistando o perdão de vocês. O silêncio que se seguiu não era mais carregado de tensão, mas de possibilidades. Pela primeira vez em 20 anos, as 3 irmãs sabiam exatamente quem eram e de onde vinham. Agora precisavam decidir quem queriam se tornar dali para frente. Os dias que se seguiram à revelação da verdade trouxeram uma mistura complexa de emoções para toda a família. Sebastião caminhava pela casa como um homem,
que havia confessado seus pecados mais profundos, aliviado por não precisar mais carregar o peso do segredo, mas atemorizado pela possibilidade de rejeição. Mateus, Davi e Gabriel receberam a notícia de que tinham meio-irmãs com uma surpresa inicial, que rapidamente se transformou em alegria genuína. A casa que por tanto tempo ecoou com silêncios melancólicos começou a pulsar com uma energia nova, tensa, mas esperançosa. Sempre soube que havia algo especial em vocês, confessou Gabriel enquanto ajudava Rosa a reorganizar a biblioteca. A forma como o papai olhava para vocês, como se estivesse vendo fantasmas que finalmente voltaram à vida. Rosa sorriu timidamente. Você não se importa? De repente ter 3 irmãs que você não conhecia? Me importar. Essa é a melhor notícia que esta casa teve em anos. Gabriel riu. Davi já está planejando aumentar a horta, agora que Isabel demonstrou tanto talento para cozinhar. Mas nem tudo era harmonia. Chica lutava contra sentimentos contraditórios que a mantinham acordada durante as noites. Havia uma parte dela que queria abraçar Sebastião e chamá-lo de pai, mas outra parte, ferida por anos de abandono, resistia a perdoar tão facilmente. Foi durante uma dessas noites insones que ela saiu para o terreiro e encontrou Mateus contemplando as estrelas, sentado nos degraus da varanda. Não consegue dormir também? Perguntou ele sem olhar para trás. Como você sabia que era eu? Seus passos são diferentes dos de Isabel e Rosa, mais pesados, como se você carregasse o peso do mundo nos ombros. Chica se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. E como você sabia que eu viria aqui fora? Porque é o que eu fazia quando descobri que papai não era meu pai biológico. A confissão a surpreendeu. Como assim? Mateus suspirou profundamente. Eu descobri aos 16 anos que era filho de um relacionamento anterior da minha mãe. Papai me adotou quando ela se casou com ele. Mas vocês sempre pareceram tão próximos. Agora sim. Mas no início, eu senti a mesma raiva que vejo nos seus olhos. A sensação de ter sido enganado, de não saber quem eu realmente era. Chica absorveu essa informação em silêncio. Como superou isso? Percebendo que pai não é quem te gera, mas quem te cria. Sebastião pode não ter estado presente fisicamente nos últimos 20 anos, mas ele nunca parou de procurar por vocês. Nunca parou de amar vocês. Como você pode ter certeza? Porque eu o vi destruído pela perda de vocês. Vi-o contratar investigador após investigador, gastar uma fortuna procurando. Vi-o acordar no meio da noite, gritando os nomes de vocês. Mateus finalmente olhou para ela. Um homem não faz isso por filhas que não ama. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Chica. Eu quero acreditar nisso, mas dói tanto. Saber que ele nos teve e nos perdeu por orgulho. Dói mesmo. Mas a questão é, vocês vão deixar que essa dor os impeça de construir o futuro que poderiam ter juntos? Antes que Chica pudesse responder, um barulho estranho vindo da direção da casa a fez se levantar alertada. Era um som de madeira estalando, seguido por um cheiro acre que não conseguia identificar. Mateus, você está sentindo esse cheiro? Ele saltou de pé imediatamente. Fogo. Os dois correram em direção à casa e viram com horror que chamas começavam a se espalhar pela lateral da construção. O vento noturno alimentava o fogo, fazendo-o crescer rapidamente. Acordem! Fogo! Todo mundo para fora! Gritou Mateus enquanto corria para dentro da casa. Chica correu para o quarto das irmãs, encontrando-as já despertos pelo cheiro de fumaça. Rápido! A casa está pegando fogo! Em poucos minutos, toda a família estava no terreiro, assistindo horrorizada às chamas consumirem parte da casa que havia se tornado seu lar. Sebastião tentava desesperadamente salvar alguns pertences, mas o fogo se espalhava rápido demais. Pai, saia de lá, gritou Davi. É perigoso demais. Foi então que Rosa se deu conta de algo terrível. A biblioteca, todos os livros da mãe de vocês. Sem pensar 2 vezes, ela correu em direção à casa em chamas. Chica a viu e disparou atrás dela, seguida por Gabriel e Sebastião. Rosa, não. Mas a menina já havia entrado na biblioteca, que ainda não havia sido atingida pelas chamas. Quando Chica a alcançou,
Encontrou-a desesperadamente tentando salvar os livros e as cartas de Clarice. Não posso deixar queimar, chorava Rosa. São as únicas coisas que restaram da nossa mãe verdadeira. Chica sentiu seu coração se partir. Ali estava sua irmã mais nova, arriscando a vida para salvar a memória de uma mãe que mal conhecera. E naquele momento, ela compreendeu que não importava quantos erros Sebastião havia cometido no passado. Eles eram uma família, e famílias se protegiam mutuamente. Vamos fazer isso juntas, disse ela, pegando uma caixa e começando a empacotar livros rapidamente. Gabriel e Sebastião chegaram logo em seguida, e juntos conseguiram salvar a maior parte do acervo antes que as chamas chegassem à biblioteca. Quando finalmente saíram da casa, tosendo e com os olhos lacrimejando pela fumaça, o incêndio já havia consumido quase 1/3 da construção. Horas mais tarde, com o fogo finalmente controlado graças à ajuda dos vizinhos que acorreram ao chamado, a família se reuniu no terreiro para avaliar os danos. A casa estava parcialmente destruída, mas ninguém havia se ferido gravemente. Vamos reconstruir, disse Sebastião com determinação, olhando para as filhas. Se vocês quiserem ficar, vamos tornar esta casa ainda melhor do que era antes. Chica olhou para suas irmãs, depois para os meio-irmãos que já demonstravam tanto carinho por elas, e finalmente para o homem que era seu pai verdadeiro. A casa pode ter queimado, mas algo mais importante havia sido construído entre eles naquela noite. Vamos reconstruir juntos, disse ela, estendendo a mão para Sebastião pela primeira vez, como uma família. Quando ele pegou sua mão, Chica sentiu como se finalmente estivesse chegando em casa depois de uma jornada de 20 anos perdida no escuro. A reconstrução da casa se tornou um símbolo da reconstrução da família. Durante as semanas que se seguiram ao incêndio, vizinhos e amigos se uniram em mutirões diários, trazendo não apenas mãos trabalhadoras, mas também histórias, risadas e um senso de comunidade que as 3 irmãs nunca haviam experimentado. Isabel florescia na cozinha improvisada montada no terreiro, alimentando os trabalhadores com refeições que rapidamente se tornaram lendárias na região. Sua comida não apenas saciava a fome, mas alimentava a alma. Cada prato preparado com um amor que era sentido por todos que provavam. Essa menina tem o dom, comentou Dona Luzia, a vizinha mais próxima, enquanto saboreava o ensopado de Isabel. Comida feita com amor a gente sente no paladar. Rosa, por sua vez, descobriu uma vocação inesperada. Durante os intervalos da construção, as crianças dos trabalhadores se reuniam ao redor dela para ouvir histórias. O que começou como uma distração se transformou em aulas improvisadas sob a sombra da árvore grande do terreiro. Ela ensina melhor que a professora da cidade, comentou seu João, cujo neto de 7 anos havia aprendido a ler em apenas 2 semanas com Rosa. Chica encontrou seu lugar coordenando o trabalho, organizando materiais e supervisionando o progresso. Sua autoridade natural e capacidade de liderança fizeram com que até os homens mais experientes pedissem sua opinião antes de tomar decisões importantes sobre a construção. Sebastião observava tudo com um misto de orgulho e admiração. Suas filhas não apenas haviam se adaptado àquela vida, mas estavam transformando toda a comunidade ao redor. Elas têm o melhor de Clarice, confessou para Mateus numa noite, enquanto observavam Rosa ensinando um grupo de crianças à luz do lampião. A bondade, a determinação, a capacidade de fazer qualquer lugar se tornar um lar. E tem o melhor do Senhor também, replicou Mateus. A força, a persistência, a capacidade de reconstruir depois de uma perda. Durante essa época, Chica começou a compreender verdadeiramente quem era Sebastião. Ela o via trabalhando desde o amanhecer até o anoitecer, suas mãos calejadas pegando cada tábua, cada tijolo, como se estivesse construindo não apenas uma casa, mas uma chance de redenção. Uma noite, ela o encontrou sozinho, examinando os planos da nova casa à luz de uma vela. "Não consegue dormir?" perguntou, aproximando-se. "Quero ter certeza de que tudo esteja perfeito", respondeu ele sem levantar os olhos. "Vocês merecem uma casa que seja verdadeiramente um lar." Chica se sentou ao lado dele e examinou os desenhos. A nova casa seria maior, com quartos individuais para cada uma delas, uma biblioteca ampliada
e uma cozinha espaçosa onde Isabel pudesse exercer sua paixão pela culinária. "Por que você está fazendo tudo isso?" perguntou suavemente. Sebastião finalmente a olhou. "Porque preciso provar para mim mesmo que posso ser o pai que vocês merecem, mesmo que seja 20 anos tarde demais." "Você já provou", disse Chica, surpreendendo a si mesma com as palavras. Um homem que não amasse suas filhas não teria passado 2 décadas procurando por elas. Lágrimas se formaram nos olhos de Sebastião. "Você consegue me perdoar? Realmente?" Chica pensou nas últimas semanas, no homem que havia conhecido através de suas ações, não apenas de suas palavras. Viu a forma como ele tratava Rosa com uma ternura paternal, como elogiava os talentos de Isabel, como respeitava sua própria autoridade natural. "O perdão não é algo que acontece de uma vez", disse ela cuidadosamente. "É algo que se constrói dia após dia, como essa casa. E sim, pai, eu estou construindo meu perdão." Foi a primeira vez que ela o chamou de pai, e o impacto foi imediato. Sebastião não conseguiu conter as lágrimas que vinham represadas há 20 anos. "Eu te amo", sussurrou ele. "Amo todas vocês. Sempre amei." "Eu sei." Chica abraçou o pai pela primeira vez. "E nós também te amamos." Mas nem tudo na reconstrução foi harmônico. Começaram a aparecer problemas estranhos, materiais que sumiam durante a noite, ferramentas que eram danificadas misteriosamente e pequenos acidentes que atrasavam o trabalho. No início, todos atribuíram os incidentes ao azar, mas quando um dos trabalhadores foi encontrado inconsciente após uma queda suspeita, ficou claro que alguém estava sabotando a reconstrução propositadamente. "Tem alguém que não quer ver vocês aqui", observou Davi após examinar uma viga que havia sido deliberadamente serrada quase até se partir. "Mas quem?" perguntou Isabel. "Todos os vizinhos têm sido tão gentis." Foi Gabriel quem notou o padrão. "Os problemas sempre acontecem à noite, quando não há ninguém vigiando. E sempre na parte da casa que está mais avançada. Como se alguém quisesse que a reconstrução nunca terminasse", completou Chica, uma suspeita desagradável começando a se formar em sua mente. A resposta veio na forma de um homem que apareceu na propriedade numa tarde chuvosa, alegando ter direitos sobre as 3 irmãs. Era mais velho, de aparência descuidada, com olhos que revelavam uma mistura de ganância e ressentimento. "Onde estão as meninas que me devem obediência?" perguntou ele alto o suficiente para que todos ouvissem. Sebastião se colocou entre o homem e as filhas, que haviam empalidecido ao reconhecer a voz. "É ele", sussurrou Rosa, agarrando o braço de Chica. "O irmão do homem que se dizia nosso pai." Chica sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele homem representava tudo de sombrio de seu passado, e agora ele havia encontrado seu refúgio. "Vocês não têm mais poder sobre elas", disse Sebastião com voz firme. "Elas são maiores de idade e livres para escolher onde querem viver." O homem riu com escárnio. "Livres? Elas me devem pelos anos que as sustentei depois que meu irmão morreu, e eu vim cobrar essa dívida." "Que dívida?" Chica se adiantou, sua coragem superando o medo. "Nós trabalhamos como escravas para vocês. Se alguém deve alguma coisa, são vocês que nos devem pelos anos roubados da nossa infância. Você sempre foi respondona." O homem deu um passo ameaçador na direção dela. "Mas agora vai aprender." Ele não conseguiu terminar a frase. Mateus e Davi se colocaram ao lado do pai, formando uma barreira humana entre o intruso e as mulheres da família. "Você não tem direito algum aqui", disse Mateus com voz calma, mas ameaçadora. "Sugiro que vá embora antes que as coisas fiquem desagradáveis." O homem olhou ao redor, avaliando a situação. Estava em clara desvantagem numérica, e os trabalhadores que haviam parado para assistir à cena claramente não estavam do seu lado. "Isso não acabou", ameaçou ele, recuando. "Elas vão pagar pelo que me devem, de um jeito ou de outro." Após sua partida tensa, ficou claro quem era o responsável pelas sabotagens. O homem havia estado rondando a propriedade, tentando tornar suas vidas impossíveis, esperando forçá-las a voltar para ele. "Vamos ter que ficar de guarda", decidiu Sebastião. Ele não vai desistir facilmente. Naquela noite, enquanto os homens se revezavam em turnos de vigia, Chica refletiu sobre como o passado continuava tentando alcançá-las. Mas agora elas não estavam mais sozinhas.
Tinham uma família disposta a protegê-las e uma comunidade que as havia abraçado como suas. A guerra contra o passado estava apenas começando, mas pela primeira vez em suas vidas, elas tinham um exército do seu lado. O confronto final chegou numa madrugada de lua nova, quando a escuridão total favorecia as intenções sombrias. Chica acordou com o som de passos furtivos ao redor da casa em reconstrução. Havia algo diferente no ar, uma tensão que fez todos os seus instintos de sobrevivência se alertarem. Silenciosamente, ela acordou Isabel e Rosa, colocando o dedo nos lábios para indicar silêncio. As três se vestiram rapidamente e se dirigiram para a sala principal, onde encontraram Sebastião e os filhos já acordados, claramente ouvindo os mesmos sons suspeitos. "Quantos você acha que são?" sussurrou Gabriel. "Pelo menos 3, respondeu Mateus, espiando cautelosamente pela janela. "E eles trouxeram alguma coisa. Parece fogo." O coração de Chica disparou. Aqueles homens pretendiam queimar a casa novamente, mas desta vez com a família dentro. "Temos que sair", disse Sebastião, pela porta dos fundos, em silêncio. Mas quando tentaram se mover naquela direção, perceberam que a casa estava cercada. Vozes baixas confirmaram que todas as saídas estavam bloqueadas. "Meninas!" gritou uma voz familiar do lado de fora. Era o cunhado do homem que as havia criado. "Saiam daí e venham comigo willingly, ou vou queimar essa casa com vocês dentro." "Nunca!" gritou Chica de volta, surpreendendo a todos com sua coragem. "Prefiro morrer a voltar para vocês." "Então que seja!" veio a resposta raivosa. O cheiro de querosene começou a se espalhar ao redor da casa, e logo o som de fósforos sendo acesos ecoou na noite. Mas antes que qualquer chama pudesse se estabelecer, gritos e sons de luta explodiram no terreiro. "O que está acontecendo?" perguntou Rosa, agarrada ao braço de Chica. A resposta veio na forma de seu João e outros vizinhos invadindo a casa, lanternas nas mãos e expressões determinadas nos rostos. "Ninguém mexe com nossas meninas", declarou Dona Luzia, empunhando uma vara de bambu como se fosse uma espada. A comunidade inteira havia se mobilizado silenciosamente durante a noite. Alguém havia visto os intrusos rondando a propriedade e organizado um grupo de defesa. Os homens que pretendiam fazer mal à família foram rapidamente subjugados e amarrados. "Como vocês souberam?" perguntou Sebastião, claramente emocionado com a demonstração de solidariedade. "Rosa ensinou meu neto a ler", explicou seu João. "Isabel alimenta metade da região com sua comida. Chica organizou o mutirão que reformou minha cerca quebrada. Vocês são família nossa agora." Naquele momento, Chica compreendeu completamente o que significava pertencer a uma comunidade. Não eram apenas indivíduos vivendo próximos uns dos outros, mas uma rede de proteção mútua, onde cada pessoa cuidava das outras como se fossem família. "E quanto a eles?" perguntou Davi, indicando os homens amarrados. "Vão para a cidade na primeira luz do dia", respondeu seu João. Vão explicar para o delegado por que estavam tentando incendiar propriedade alheia. Com a ameaça neutralizada, a família e os vizinhos se reuniram no terreiro para o que se tornou uma celebração improvisada. Isabel correu para preparar café para todos. Rosa organizou as crianças que haviam sido trazidas pelos pais, e Chica se viu coordenando naturalmente a logística de acomodar tanta gente. "Vocês transformaram esta comunidade", observou Dona Luzia para Sebastião. "Há anos não víamos tanta união entre os vizinhos." "Não fomos nós", respondeu ele, olhando com orgulho para as filhas. "Foram elas. Elas trouxeram vida nova para todos nós." Conforme o sol começou a nascer, pintando o céu de tons dourados, Chica se afastou um pouco do grupo para contemplar a cena. Ali estava sua família, sangue e escolha misturados harmoniosamente. Ali estava sua comunidade, pessoas que escolheram protegê-las sem pedir nada em troca. Ali estava seu lar, não apenas uma construção física, mas um lugar onde pertencia completamente. Sebastião se aproximou dela, seguindo seu olhar contemplativo. "Está pensando em quê?" "Em como a vida pode mudar completamente em poucos meses", respondeu ela. "Há um ano éramos 3 órfãs vivendo com medo. Hoje somos filhas, irmãs, vizinhas. Somos parte de algo maior. E como se sente em relação a isso?"
Chica sorriu, uma expressão genuína de felicidade que não cruzava seu rosto há anos. Sinto que finalmente estou em casa. Mesmo depois de tudo que aconteceu, todos os erros que cometi, especialmente por causa disso, ela olhou para o pai. Porque aprendi que família verdadeira não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar juntos apesar dos erros, sobre construir algo novo sobre as ruínas do que foi quebrado. Sebastião abraçou a filha, e naquele abraço estava toda a dor dos anos perdidos, mas também toda a esperança dos anos que viriam. Sua mãe ficaria orgulhosa de vocês, sussurrou ele. Eu sei. Chica encostou a cabeça no ombro do pai. E tenho certeza de que ela está vendo tudo isso de algum lugar. Naquele momento, com a família reunida, a comunidade ao redor e o sol nascendo sobre sua terra, Chica soube que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Não apenas um lugar para viver, mas um lugar para pertencer. A casa seria reconstruída, mais forte e bonita que antes. As raízes que estavam plantando ali cresceriam profundas e duradouras. E o amor que havia sido perdido e reencontrado se tornaria a fundação sobre a qual construiriam o resto de suas vidas. O futuro estava cheio de possibilidades, e pela primeira vez em muito tempo, todas eram boas. 6 meses depois, a nova casa estava finalmente pronta. Mas ela era muito mais do que uma simples reconstrução. Era um símbolo de renascimento, de segundas chances e de como o amor pode crescer mesmo nos solos mais áridos. A estrutura era mais sólida que a anterior, com um design que incorporava as necessidades e sonhos de cada membro da família. A biblioteca havia sido ampliada e agora ocupava todo um cômodo, com as cartas de Clarice cuidadosamente preservadas em uma moldura especial na parede principal. A cozinha de Isabel era espaçosa e arejada, com uma janela grande que dava vista para a horta que havia florescido sob seus cuidados. O quarto de Rosa ficava próximo à biblioteca, e pela janela ela podia ver a escola improvisada, que havia se tornado permanente no terreiro. 3 vezes por semana, crianças de toda a região vinham aprender com ela, e os pais não se cansavam de elogiar os progressos dos filhos. Chica havia escolhido o quarto com vista para toda a propriedade. De sua janela, podia supervisionar o trabalho diário e observar como a fazenda prospera sob a administração conjunta da família reunificada. É difícil acreditar que tudo isso começou com uma feira numa manhã de domingo, comentou Isabel, enquanto preparava o jantar especial para inaugurar oficialmente a nova casa. E pensar que eu quase fugi na primeira noite, admitiu Chica, ajudando a irmã com os preparativos. Estava tão certa de que todos os homens eram iguais. O que fez você mudar de ideia? Chica pausou, faca na mão, refletindo sobre a pergunta. Acho que foi vendo a dor dele. A forma como Sebastião olhava para nós, como se estivesse vendo fantasmas que amava. Ninguém consegue fingir esse tipo de sofrimento. Rosa entrou na cozinha, carregando flores silvestres que havia colhido para decorar a mesa. As crianças me perguntaram se vamos continuar as aulas depois que a casa ficar pronta. E o que você respondeu? Que esta é nossa casa agora, não vamos a lugar nenhum. Rosa sorriu. Eles ficaram tão felizes que começaram a planejar uma festa para comemorar. Naquela noite, durante o jantar de inauguração, Sebastião se levantou para fazer um brindis. Sua voz estava carregada de emoção quando ele olhou ao redor da mesa, vendo suas 3 filhas reunidas com seus 3 filhos, todos compartilhando a mesma comida, as mesmas risadas, o mesmo teto. Há 20 anos, perdi minha família por orgulho e estupidez, começou ele. Achei que nunca mais seria feliz, que nunca mais saberia o que é ter uma casa cheia de vozes e risadas. Mas vocês me deram uma segunda chance que eu não merecia. Mateus ergueu seu copo. A família que o destino separou e o amor reuniu. A casa que queimou para renascer mais forte, acrescentou Davi. As irmãs que trouxeram vida nova para todos nós, completou Gabriel. Ao pai que nunca parou de procurar, disse Isabel suavemente. A mãe que nos guiou mesmo não estando aqui, murmurou Rosa. Todos os olhos se voltaram para Chica, esperando sua contribuição para o brindis. Ela olhou ao redor da mesa, vendo as faces iluminadas pela luz suave das velas, sentindo o calor do amor que preenchia cada canto daquela casa nova.
A família que escolhemos ser, disse finalmente. Porque descobrimos que sangue pode nos conectar, mas é o amor que nos faz permanecer. Os copos se encontraram no centro da mesa com um tinido suave, selando não apenas um brindis, mas uma promessa. A promessa de que não importava que tempestades viessem, eles enfrentariam juntos. Que os erros do passado serviriam como lições para construir um futuro melhor. Que a família que haviam criado era forte o suficiente para resistir a qualquer desafio. Após o jantar, enquanto arrumavam a cozinha, Chica encontrou uma carta endereçada a ela sobre a mesa da sala. Não havia remetente, apenas seu nome escrito na caligrafia que ela havia aprendido a reconhecer como sendo de Sebastião. Curiosa, abriu o envelope e encontrou uma folha simples com poucas linhas. Francisca, minha filha, não há palavras suficientes para expressar o quanto me arrependo dos anos que perdemos. Mas há palavras para expressar o quão grato sou pelos anos que temos pela frente. Você se tornou a mulher forte e corajosa que sua mãe sonhou que fosse. Você protegeu suas irmãs quando eu falhei em protegê-las. Você construiu uma família quando eu a destruí. Agora espero ter a honra de acompanhá-la enquanto você constrói seus próprios sonhos. Esta casa é sua. Esta terra é sua. Esta família é sua. Mas mais importante que tudo isso, meu amor e meu orgulho por você são seus para sempre. Com todo o meu amor, papai. Lágrimas escorreram pelo rosto de Chica enquanto ela lia a carta. Era a primeira vez que ele assinava como papai. E o impacto emocional foi avassalador. Todos os muros que ainda restavam ao redor de seu coração desmoronaram de uma vez. Ela correu para encontrá-lo na varanda, onde ele contemplava as estrelas como fazia todas as noites desde que haviam chegado. Obrigada, disse simplesmente, mostrando a carta. Obrigada por quê? Por nunca ter desistido de nós. Por ter nos procurado mesmo quando parecia impossível. Por ter nos dado a chance de ser uma família de verdade. Sebastião se levantou e abriu os braços. Chica correu para eles como a criança que nunca teve chance de ser, finalmente permitindo-se sentir o amor paternal que havia estado esperando por ela durante todos aqueles anos. Eu te amo, papai, sussurrou contra seu ombro. Eu também te amo, minha filha, mais do que as palavras podem expressar. Eles permaneceram abraçados sob as estrelas, pai e filha reunidos depois de 2 décadas separados. Ao redor deles, a casa nova irradiava luz e calor, cheia dos sons de uma família feliz se preparando para dormir. No quarto de Rosa, Gabriel a ajudava a organizar os livros que ela usaria para as aulas do dia seguinte. No quarto de Isabel, Davi discutia planos para expandir a horta. No quarto de Mateus, o som suave de uma harmônica ecoava pela casa, uma música que não se ouvia há anos. Era o som da felicidade retornando àquela casa, nota por nota, dia após dia. E na varanda, um pai segurava sua filha recuperada, ambos sabendo que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer tesouro. Haviam encontrado o caminho de volta, um para o outro. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Francisca, Isabel, Rosa e da família Almeida tenha emocionado você. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre família, amor e segundas chances, então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa jornada de reencontro familiar? Qual momento mais te tocou? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível sobre como o amor sempre encontra um caminho para casa.